Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Healy por aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escalas. Estamos aqui dentro dos estudos sobre razões, razão e logo em seguida proporção. E aqui, dentro da ideia de escala, você pode pensar numa escala como sendo a razão. E essa razão é a grandeza de um objeto real comparada à grandeza de um objeto representado, desse objeto representado, de um desenho, de uma imagem, e aqui eu estou chamando de representação. Lembra que razão sempre é comparar alguma coisa? Então aqui nós vamos comparar isso, as grandezas do real com o desenho, com o imaginário, com a representação. E é muito tranquilo. A grande diferença entre a ideia de escala e a ideia das outras razões que estudamos é que a escala ela costuma trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, por exemplo, lá no estudo de razões, quando a gente estudou velocidade média, a velocidade média ela pode ser trabalhada com quilômetros e horas. Ou seja, a pessoa percorreu uma distância em quilômetros e levou um certo tempo em horas para percorrer. Então a gente vai lá e determina a razão em quilômetros por hora. Aqui na escala, nós vamos fazer uma comparação entre as grandezas, que geralmente são medidas, com a mesma unidade de medida. Então, se eu estou trabalhando com centímetro de um lado, do outro eu também vou trabalhar com centímetro. Se eu estou trabalhando com metros, do outro eu também vou trabalhar com metros. É o tempo todo. E aí o que acontece é que nós vamos ter uma escrita correta para se fazer em relação à grandeza. Eu não posso escrever de qualquer jeito, justamente por conta dessa ideia de comparar dois objetos com a mesma unidade de medida. Então olha só, vem comigo aqui. Eu tenho um objeto que no caso é um triângulo e eu considerei esse como sendo meu objeto real. E ele tem um tamanho, aqui eu chamei de K, tanto faz, ele pode ser qualquer coisa, tá? Então ele tem esse tamanho. Desse objeto real, eu faço a sua representação. Observem que é exatamente o mesmo triângulo. A figura em si, ela não muda. O que muda é o seu tamanho, mas o formato dela não. Então, de um objeto real para representação, nesse caso, houve uma redução. Eu reduzi a imagem. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente tira uma foto, por exemplo. Ou melhor ainda, agora, neste momento, você está me vendo na sua telinha do celular ou na telinha do seu computador, e você está me vendo numa escala reduzida, ok? Eu tenho 1,80 m e alguma coisinha, 82, sei lá, alguma coisa assim. E você deve estar me vendo aí com poucos centímetros. Então, é uma redução. É o mesmo objeto, o objeto real e o objeto representado. É o mesmo, tá? Mas o que está mudando? O tamanho. Então, aqui eu tenho um tamanho K. E lá eu coloquei como sendo um tamanho X. Beleza? O que eu quero que você tome muito cuidado a partir de agora é que na hora de relacionar esses elementos, relacionar o real com a representação, nós precisamos ter a mesma unidade de medida. Então, por exemplo, se fosse aqui centímetros, o que eu teria que trabalhar lá? Centímetros também. Então, minha gente, é muito importante observar a unidade de medida, beleza? Uma dica. Observe primeiro o seu desenho, a sua representação. Depois observe o real, ok? Porque a representação, ela que vai ditar, digamos assim, a unidade a ser utilizada. Porque se eu quero representar pequenininho, eu posso utilizar centímetros. Se eu quero representar um pouco maior, eu posso utilizar metros, beleza? Se eu quero representar muito pequeno, posso representar em milímetros. Então, o objeto em si não vai mudar, o que muda é a representação. E geralmente é aqui que nós vamos obter a nossa unidade de medida. Então, a minha sugestão é começar pela representação, depois observar o real, tá certo? Galera, então vamos lá, olha só. Vamos supor que esse meu carinha aqui tivesse
5 metros. Vamos colocar assim, ó, vamos supor que ele tivesse 5 metros. Oh, falei metros, escrevi centímetros. 5 metros, ok? E aí eu quero representar esse cara em um objeto utilizando centímetros, ok? Quero utilizar centímetros. Então, como eu falei, eu parto daqui para cá. Eu sei que no objeto real a medida dele é 5 metros, mas se eu vou utilizar a representação em centímetros, eu preciso voltar e transformar esse cara em metros. Portanto, aquelas relações que trabalham as unidades de medida, unidades de medidas, aquelas relações que trabalham 1 centímetro igual a 10 milímetros, 1 metro igual a 100 centímetros, 1000 metros igual a 1 quilômetro e assim por diante. Essas são muito importantes de você ter em mente. Porque eu preciso, se eu quero trabalhar em centímetros aqui, eu preciso transformar esse cara. Quanto que vale 5 metros em centímetros? Eu vou trabalhar com 500 centímetros. Beleza? E aí, galera, o que vai acontecer? Vamos supor que aqui na nossa representação tenha dado 5 centímetros, ok? Então, 500 centímetros é o objeto real e 5 centímetros é o nosso desenho. Como que vai ser a nossa escala? Como que vai ser a conta da nossa escala? Eu vou transformar isso numa fração, tá? E essa fração é muito tranquila. Vocês lembram que aqui era o K e aqui era o X, certo? Nós vamos sempre fazer nessa ordem. X para K. Ou seja, representação e aqui real. Sempre assim, é o tamanho da representação e o tamanho do objeto real. Então eu vou lá e vou pegar qual é o tamanho da minha representação? 5 centímetros. E qual é o tamanho do meu objeto real? 500 centímetros, ok? 500 centímetros. Galera, esses dois pontinhos que estão aqui são muito importantes. Lembra que eu falei para vocês que tem uma escrita correta de se fazer quando a gente está trabalhando com escala? É essa daqui. Eu vou botar um valor, 2 pontos e o outro valor. E esses dois valores estão na mesma unidade de medida. Mesma unidade de medida, ok? Abreviei aí, ó, mesma unidade de medida. Só que, atenção, esse que é o pulo do gato. É interessante, é importante que você represente esse valor da representação como sendo o número 1. Então, na maioria das vezes vai ser 1, 2 pontos e algum valorzinho aqui, ok? Ou seja, o que isso daqui vai dizer? Já vamos falar sobre isso, tá? Caiu o piloto, mas deixa pra lá. Como que eu vou resolver, então? Como que eu faço para chegar a 1? Eu vou observar o número que eu tenho aqui, ok? E eu vou simplificar os dois valores por ele. Então, se eu tenho 5, eu vou simplificar por 5 aqui e também vou simplificar por 5 aqui. Legal? Eu preciso trabalhar, galera, com a mesma simplificação, como se isso fosse uma fração, tá? Lembra que lá em razão nós temos um valor sobre o outro, que aí no caso nós falamos de antecedente e de consequente? Se eu quero simplificar o de cima por 5, preciso simplificar o de baixo por 5. Quanto que nós vamos obter? 1 e 100. Então aqui nós vamos reescrever como sendo 1 para 100. A leitura é essa, 1 para 100, ou 1 por 100, pode ser também. Show? Então, chegamos aqui, ó, 1 por 100 em centímetros. É comum que a unidade de medida venha entre parênteses depois. Ou vai estar em algum lugar no seu mapa, na sua fotografia, tá certo?
O que que isso daqui significa? Eis a questão. O que que isso daqui significa? Galera, isso significa o seguinte, que a cada 1 centímetro aqui na imagem, nós estamos contabilizando 100 centímetros no original. Então, olha só, vamos supor, eu quero pegar aqui, vou até fazer de uma outra cor, eu quero pegar 1 centímetro aqui, ó. Vamos supor que eu pegasse 1 centímetro. Esse pedacinho aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, ele tem 1 centímetro. Esse 1 centímetro dali, ele representa 100 centímetros daqui. Então, ele representa toda essa faixa aqui, ó, com 100 centímetros. Beleza? É isso que está acontecendo. Então, ó, esse pedacinho daqui é o mesmo daquele lá. Só que, claro, aquele está reduzido, é menor, mas tem a mesma unidade. Beleza? Então, a escala ela sempre vai significar isso. Que uma certa quantidade na representação é a representação da mesma quantidade, só que transformada, aqui no caso seria transformado por 100, na real, ok? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que, lembra aquela ideia que eu estava te falando, que eu meço 1,82, 3, e aí na sua imagem eu estou com 10, 15 centímetros? Então, 1 centímetro aí pode ser um dedo meu. E esse 1 centímetro aí vai representar 10 centímetros aqui, por exemplo. Sei lá, alguma coisa assim. Então, o que você está medindo com 1 centímetro é o mesmo que eu estou medindo aqui em 10 centímetros. Então, a representação, ela representa fielmente o objeto real, só que em medidas diferentes, beleza? Então, a grande ideia é o seguinte, se eu pegar uma régua, eu não tenho régua aqui, mas se eu pegar uma régua e medir 1 centímetro, ou 1 metro, enfim, dependendo da unidade, mas aqui a gente está com centímetro. Se eu pego 1 centímetro na representação, o objeto que está sendo representado com 1 centímetro é o mesmo que está sendo representado, é o mesmo que se tem na real com 100 centímetros. Beleza, galera? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer como que funcionam as escalas para vocês. Ao longo dos exercícios isso vai ficando um pouquinho mais fácil também. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, dá um like, compartilha aí, é nóis, valeu!